Começar mais uma aula do sétimo ano. Hoje a gente vai fazer uma aula sobre resolução de questões referente ao assunto estudado anteriormente. Veja, o assunto de múltiplos divisores. Então, questão 1. Estudos e simulações são necessários para melhorar o trânsito. Por exemplo, imagine que de um terminal rodoviário partam os ônibus de três empresas A, B e C. Os ônibus da empresa A partem a cada 15 minutos, da empresa B a cada 20 minutos e da empresa C a cada 25 minutos. Às 7 horas partem simultaneamente os três ônibus, um de cada empresa. A próxima partida simultânea dos três ônibus da empresa será. Bom, ele está dizendo o seguinte: que um ônibus parte a cada 15 minutos, outro ônibus a cada 20 e um terceiro ônibus a cada 25. Se ambos partirem ao mesmo tempo, às 7 horas, quando que isso vai acontecer novamente? Bom, a ideia é o seguinte, a ideia dessa questão é uma ideia de mínimo múltiplo comum. É uma ideia do MMC, né? O mínimo múltiplo comum. Por quê? Porque o tempo de partida dos ônibus, do ônibus da empresa A é múltiplo de 15, o da empresa B é múltiplo de 20 e o da empresa C é múltiplo de 25. Se eles partirem do múltiplo comum, do primeiro múltiplo comum, que é a hora que é aos 0 minutos, né, que no caso seria 7 horas, quando será o próximo múltiplo comum? Será o menor múltiplo comum ou o mínimo múltiplo comum. Então, o que eu quero é o mínimo múltiplo comum de 15, 20 e 25. Como é que a gente resolve isso? A gente pode fazer a famosa decomposição simultânea, né? Pega o 15, o 20 e o 25 e vamos decompor eles ao mesmo tempo, chamada decomposição simultânea, né? Então, qual o primeiro número primo que divide algum desses números? A gente tem o 2. O 2 divide 15? Não, então a gente repete o 15. O 2 divide 20? Divide. 20 por 2 dá 10. O 2 divide 25? Não, então a gente repete 25. O 2 divide algum número aqui? Divide, né? Divide o 10. 2 não divide 15, repete o 15. O 2 divide 10, esse dado é 5. O 2 divide 25, não, então repete 25. 2 não divide mais ninguém. Qual o próximo primo que divide algum número aí? O 3, né? O 3 ele divide o 15. 15 por 3 dá 5. O 5 por 3 dá 5, não dá para dividir. E o 25 também não dá para dividir. Então a gente repete. Próximo número primo é o 5, né? O 5 divide o 5, dá 1. 5 por 5, 1. E 25 por 5, 5, né? Continuando, tem como fazer divisão ainda por 5. 5 dividido por 5, 1. Chegou, todo mundo foi 1, parou as divisões. E o mínimo múltiplo comum vai ser quem? Vai ser, 2 vezes 2, 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. Então, esse é o mínimo múltiplo comum. 2 ao quadrado, vezes 3, vezes 5 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3 vezes 25, né? 5 ao quadrado, 25. E quanto está isso? Ora, 4 vezes 25 dá 100 vezes 3 dá 300. Então, o resultado é 300 minutos, né? Já que os valores aqui estão em minutos. Ou seja, se eles partirem 7 horas, quando vão partir juntos simultaneamente? Né? Então, tu tem que transformar esses 300 minutos aqui em hora. Como é que tu faz isso? Tu sabe que uma hora tem quantos minutos? Tem 60 minutos, né? Então, 300 minutos são quantas horas? Ora, é só tu dividir 300 por 60. 300 por 60 dá 5. Então, tu tem 5 horas. Ou seja, após 5 horas, os ônibus partirão juntos novamente. Se eles partiram juntos às 7 horas da manhã, em que momento eles partirão juntos novamente? Ora, 7 mais 5. 7. Passou uma hora. 8, 9, 10, 11, 12.
Então, às 12 horas, eles partirão juntos novamente. Questão 2. Uma grande empresa contratou recentemente 36 empregados para a área de manutenção predial e 36 empregados para a área de manutenção predial e 54 para a área de manutenção de veículos. Esses empregados serão alojados em salas, cada sala com o mesmo número de pessoas, todas da mesma área, de modo que, a se utilizar a menor quantidade de sala possível. Nessas condições, o número de salas necessárias para alojar todos será igual a... se eu quero o menor número de salas possível, a quantidade de pessoas nessa sala tem que ser a maior possível. E além disso, ele quer que a quantidade de pessoas seja igual, né? O mesmo número de pessoas. Para ter o mesmo número de pessoas, o que tem que acontecer? Esse número de pessoas tem que ser tanto um divisor de 36 quanto um divisor de 54. E tem que ser o maior divisor possível. Por quê? Porque ele quer a menor quantidade de salas. Então, cada sala tem que ter a maior quantidade de pessoas. Então, o que eu quero, na verdade, é o máximo divisor comum de 36 e 54. Vamos fazer aqui no outro lado. MDC de 36 e 54. Quanto é esse MDC? Bom, vamos utilizar o algoritmo de Euclides, já que eu tenho dois números aqui. Então, o algoritmo de Euclides é o seguinte: tu coloca aqui, tu constrói essa malha, né? Aqui em cima, tu vai colocar o quociente. Então, aqui vai o quociente. Aqui embaixo vai o resto. Aqui tu coloca 54, que é o maior número. E aqui tu coloca 36, que é o menor. E tu vai fazer divisões. 54 dividido por 36. 54 por 36 dá 1. E sobra quanto? Sobra 24, né? Não, perdão. Sobra 18. Bom, esse 18, que foi o resto, tu passa para aqui. 18. E tu vai dividir 36 por 18. 36 por 18 dá 2. E 2 vezes 18, 36. Para 36 sobra 0. Chegou no resto 0, significa o quê? Significa que esse valor é o máximo divisor comum. É o MDC. Então, o MDC, nesse caso, é 18. Ok? Então, o MDC é 18. Respondemos a pergunta? Vamos ver. Achei que o MDC é 18. Mas qual é a pergunta? Nessas condições, o número de sala necessário para alojar todos será igual. Então, a pergunta é o número de salas, não o número de pessoas. Então, como é que eu descubro o número de salas? Bom, eu tenho que saber quantas pessoas, quantos empregados, quantos grupos de empregados eu vou ter e quantos grupos de manutenção eu vou ter. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai dividir 36 por 18. 36 por 18 dá 2 e sobra o resto 0. E vamos dividir 54 também por 18. 54 por 18 dá 3 e o resto é 0. Ou seja, aqui eu vou ter duas salas com empregados da área da manutenção e 3 salas com empregados da área da manutenção de veículos. Então, a quantidade de salas vai ser 2 mais 3, 5. Questão 3. Entre algumas famílias de um bairro, foi distribuído um total de 144 cadernos, 192 lápis e 216 borrachas. Essa distribuição foi feita de modo que o maior número possível de famílias fosse contemplado e todas recebessem o mesmo número de cadernos, o mesmo número de lápis e o mesmo número de borrachas, sem haver sobra de qualquer material. Nesse caso, o número de cadernos que cada
família ganhou foi... A ideia que a gente tem aqui é o seguinte: eu tenho uma quantidade de cadernos, lápis e borrachas para distribuir para a família, para algumas famílias, né? E essa distribuição tem que ser feita de modo que o maior número possível de famílias fossem contemplados. Ou seja, a quantidade de famílias vai ser um divisor de 144, 192 e 216. E além disso, esse divisor tem que ser o maior possível, já que ele quer contemplar o maior número possível de famílias. Assim, o que a gente quer calcular, na verdade, é o máximo divisor comum de 144, 192 e 216. É isso que a gente quer calcular. Então, queremos o máximo divisor comum de 144, 192 e 216. Então, vamos fazer a famosa decomposição, né? Vamos decompor 144. Então, 144 divide por quanto? Divide por 2, que dá 72, que divide por 2, dando 36, por 2, 18, por 2, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então, essa decomposição foi 2 a quarta vezes 3 ao quadrado. Vamos decompor 192. 192 também divide por 2, que dá quanto? Ó, 19 por 2 dá 9. 12 por 2, 6, 96. 96 por 2 dá 48. 48 por 2, 24. 24 por 2 dá 12. 12 por 2, 6. 6 por 2, 3. E 3 por 3, 1. Então, a gente tem 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 elevado a quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a gente tem 2 a sexta vezes 3. E o 216? Bom, 216 a gente decompõe assim. 216 divide por 2, que dá quanto? Dá 108, né? Dá 108, que divide por 2 dá 54, por 2, 27, por 2. Por 2 não dá 27, né? Por 3, 9, por 3, 3, por 3, 1. Então, a gente tem 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo vezes 3 ao cubo. O que é o máximo divisor comum? É o produto dos números primos de menor expoente. Os números primos comuns de menor expoente. Então, comuns aqui a gente tem o 2 e o 3. Está em ambas as decomposições. Então, vai ser 2 vezes 3. Agora, resta ver o expoente, né? Tem que ser o menor expoente. O expoente aqui é 4, aqui é 6 e aqui é 3. Então, tem que ser expoente 3 no lugar do 2. 2 ao cubo. E o expoente do 3? Aqui é 2, aqui é 1 e aqui é 3. Tem que ser o expoente 1, que é o menor. 2 ao cubo é 8. 3 elevado a 1 é 3. 8 vezes 3, 24. Então, 24 é o máximo divisor comum. Mas ele não quer o máximo divisor comum. Ele quer a quantidade de cadernos. Então, eu vou ter que dividir a quantidade de cadernos por 24, já que o máximo divisor comum representa a quantidade de famílias. Então, 144 dividido por 24. Essa divisão vai dar quanto? Essa divisão vai dar 6. 6 e resta 0. Então, letra B é a resposta. Essa foi a aula de hoje, né, com algumas resoluções de algumas questões.